Boa noite. Dia 18 de junho, um dia agitado na política brasileira. A gente teve um assessor parlamentar preso pela Polícia Federal depois de investigações de uma prática de corrupção no poder legislativo chamada de rachadinha. Essa prática trata-se de uma coisa comum na política brasileira, principalmente nos legislativos brasileiros, Câmara Municipal, Assembleias Legislativas Estaduais, Câmara Federal, que é a prática de alocar os cabos eleitorais, as pessoas que ajudam durante a campanha política, em cargos públicos, cargos esses que não precisam de concursos, chamados cargos de confiança, que o Estado brasileiro tem aí uma infinidade deles. É uma prática de corrupção do legislativo que foi constituída historicamente. A gente costuma estudar na República Velha uma prática que a gente chama de clientelismo na história do Brasil, que era justamente isso: os eleitos, aquelas pessoas que ocupavam cargos públicos, principalmente no legislativo, colocavam em cargos do Estado as pessoas que ajudavam na sua eleição. Já havia anterior à eleição uma promessa de cargos públicos para essas pessoas, para os cabos eleitorais. Naquela época o voto era aberto, portanto essa prática era mais controlada, porque a pessoa declarava o voto e o candidato podia saber mais ou menos quantos votos ele ia conseguir, dependendo do número de pessoas ligadas a ele ou a sua própria família, já que o Brasil era um Brasil rural. A gente imaginou que com a instauração do voto secreto que essa prática pudesse desaparecer, mas não foi o que aconteceu. Ela assumiu outra forma de ocorrer. Ela não ocorre mais na prática do clientelismo como a gente conhece historicamente, mas ela continua acontecendo nisso que a gente chama de rachadinha e que a gente viu hoje a prisão de um assessor parlamentar. Essa é uma prática que ocorre no Brasil todo, que é muito comum, mas também muito difícil de ser investigada pelos órgãos competentes. Por quê? Porque a pessoa que participa disso, ou seja, a pessoa que aceita um cargo só porque ajudou na eleição de algum candidato, a vereador, deputado estadual ou deputado federal, ela normalmente acessa cargos com bons salários, e ela, ao receber o seu salário, ela deixa parte que normalmente o que se escuta dizer é que é 50% do que ela ganha para aquele que conseguiu o seu emprego. Portanto, é uma forma daquele político eleito aumentar os seus ganhos. Também é uma justificativa desses políticos de formar um fundo de campanha, um dinheiro que será usado na próxima campanha política, o que manteria todos no seu devido lugar, ou seja, o candidato reeleito e as pessoas novamente alocadas nesses cargos que não necessitam de concurso público. Então, daí que as denúncias elas são raras e a investigação é muito difícil. Porém, há formas da gente pensar em combater essa prática tão nociva. Ela é nociva várias vezes. Ela é nociva porque ela tira da pessoa um provento, ela coloca nos cargos públicos pessoas muitas vezes que não têm a qualificação, a capacidade para exercer aquela função tão necessária para que a administração pública seja eficiente, que ela tenha bons resultados. E ainda mantém no cargo pessoas que não conseguem exercer o seu mandato da forma que se espera de um candidato eleito, porque afinal ele se candidata porque quer. Então, duas formas que a gente pode pensar em combater essa prática do parlamentar tirar parte do dinheiro daquele que ele coloca no trabalho seria primeiro, acabar com grande parte dos cargos chamados de confiança dentro da administração pública brasileira, e colocar concurso público para acessar esses cargos. Assim a gente teria pessoas técnicas nos cargos, o que daria uma eficácia maior ao Estado, uma racionalidade ao Estado.
E uma segunda coisa era também limitar o número de mandatos do vereador, do deputado estadual e do deputado federal. Se o governador, o prefeito ou o presidente podem ter 2 mandatos, essa regra deveria ser estendida também para os cargos de legislativo. Então, o vereador teria no máximo 2 mandatos, o deputado estadual e federal, e assim não formariam esses grupos que com o tempo acabam praticando a corrupção dessa forma. Obviamente que não são todos os políticos que fazem isso, mas é uma prática muito arraigada na política brasileira e que acaba desacreditando uma instituição tão importante para a sociedade.